Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Que bom que vocês estão por aqui e que mais uma vez estaremos juntos para conversar, para trazer informação, para a gente ter um papo leve, gostoso e que a gente vai conseguir se conectar de alguma forma. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai conversar hoje sobre algum assunto assim que gatilhos, coisas que trazem a gente, chacoalham a gente para a vida, né? Aqui com a minha convidada. Então, espere logo depois da vinheta. Meus amores, podem chegar, fiquem à vontade, a gente vai começar esse papo delicioso aqui com a minha convidada. Mas antes da gente começar, eu quero dar aquele meu abraço e agradecer Chris Maier, que é nosso hair designer, é o rapaz que cuida aqui do nosso visual, do nosso cabelo, maravilhoso. E também a Ideal Fit, que é nossa parceira, que está sempre aqui com a gente, sempre puxando a minha orelha. E meu abraço a esses apoiadores aqui do canal. E a gente vai começar falando sobre saúde de alguma forma com a minha convidada, Luciana Souza. Oi. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa. A Luciana foi trazida de presente para mim através de um amigo muito querido e a gente vai falar sobre burnout, sobre saúde, sobre terapia, sobre massoterapia e também sobre óleos essenciais, coisas assim que você tem agora no seu escopo de trabalho, né, Lu? Sim. Eu comecei na área da saúde como técnica de enfermagem. Né? Sim. Então, de técnica de enfermagem, no hospital você tem acesso a muitas coisas, muitas informações e tal. E durante a vida eu fui migrando para as terapias complementares, né? A gente vai saindo, vai indo para aromaterapia. Agora eu estou fazendo uma pós em fitoterapia. A gente vai fazendo a massoterapia. É uma pirâmide, é esquema de pirâmide. Porque quando você conhece uma terapia complementar, você se interessa, você vê o resultado, aí você já quer fazer uma outra, aí você já quer fazer uma outra e a lista vai aumentando. E você usa na família, né? Então eu usei nas minhas filhas, usei na minha mãe, no meu pai, em mim. Então, até no cachorro, até a minha cachorra. A gente consegue, primeiro, falar terapias complementares e não alternativas já me chamou a atenção. Porque normalmente as pessoas falam, é uma alternativa, tá? Mas pode ser complementar, mas vamos parar aqui porque eu preciso fazer a pergunta crucial do programa. Quem é Luciana Souza? Quem é você? Nossa, isso é uma pergunta muito complexa. Isso é uma pergunta para minha terapeuta. Calma aí que eu preciso voltar nas conversas da terapia. Fala assim, eu sou uma pessoa que busca conhecimento. Eu sou uma pessoa curiosa. Eu sou uma pessoa que totalmente voltada para a saúde desde que eu me conheço por gente, né? Porque eu venho de uma família onde a minha avó já queimava as ervas quando a gente chegava na casa dela. Então eu sinto o cheiro do louro queimando, eu lembro da minha avó. Então minha avó é aquela do chá, de benzer, de fazer... Então essas coisas que é, na verdade, medicina ancestral, né? Quando tem gente que chama de complementar, no SUS, tá? Como terapias complementares, mas... Para mim, são terapias ancestrais. A tradicional mesmo são essas, são as caservas, com a natureza. E depois é que veio a medicina moderna, né? Mas a tradicional são as caservas, é essa mesmo. Né? E é essa que a gente devia explorar e conhecer mais, na verdade, o poder. Você falou de fitoterapia, eu também me inscrevi num curso online, né? Também para poder entender, porque eu gosto muito de chá, eu gosto muito de... Assim, eu sou alérgica de pirona, mas o chá de pirona, né? O chá de... Isso. Não é de pirona, é chá de Novalgina, né? O nome da planta é Novalgina. Sara minha dor de cabeça. Então, tem o alecrim, tem o hortelã, e você tem a lavanda também como analgésico, tem copaíba como analgésico. A gente tem uma gama de possibilidades para a gente se tratar em casa, sem ter que ir em UPA de madrugada, sabe? Que a gente consegue resolver pequenos problemas. Sim. Né? Pequenos problemas que a gente consegue resolver e que às vezes ele nem evolui. Você nem precisa chegar a um ponto de procurar uma UPA.
um resfriado, um corte, um machucadinho, alguma coisa que você sabendo tratar, eu acho que a fitoterapia, esse tipo de cuidado integrativo, a gente tinha que ensinar nas escolas. Sim. Porque você precisa, ao mínimo, você precisa se conhecer, você precisa saber o que você vai fazer com o seu corpo, com aquela resposta. As meninas não sabem absolutamente nada sobre o corpo, os meninos não sabem absolutamente nada sobre o corpo, não sabem como se cuidar, não sabem como fazer o básico mesmo. Para que serve a alimentação? Sim. Assim, é o básico da saúde. O porquê que é tão importante a atividade física. Não é para ficar maromba, não é bumbum na nuca, não é isso, é qualidade de vida. Sim. Né? Falei assim, mobilidade. Essa é a minha militância, é uma das. Não, eu já entendi que além de tudo, você respondendo o que é de si mesmo, a militância já veio aqui, né? Quando você começa a falar, que já começa a subir. É isso. É isso. Agora, vamos lá, enfermagem, por que essa escolha de profissão? Você é muito curiosa, você tem isso muito dentro de você, mas o cuidado também já vem intrínseco em você desde muito na sua escolha aí de profissão? Sim, deixa eu ver a memória mais antiga. Eu era uma criança muito ativa daquela que sempre estava machucada, sempre estava com ralado, caiu de um muro, rabeira de caminhão, carrinho de rolimã, em cima da laje, todas essas coisas que você pode imaginar. Fala assim, não, essa menina é tranquila. Não, eu não era tranquila. Ativa, gente, leiam, arteira. Isso, né? A gente que procura uma palavra mais bonitinha. Pra não falar que era um capetinho. Então, e eram muitos machucados. E minha mãe, ela nunca teve muita habilidade com essas coisas. Ela não estava preparada para ter uma filha que ia ficar arrebentada toda semana. Entendi. Era toda semana em um lugar diferente. Um lugarzinho diferente, um pontinho aqui, né? Um caco de vidro ali, um prego enfiado ali. Jesus! Então. Aí eu aprendi a ir resolvendo os meus primeiros machucados. Porque era muito, né? Então eu fui resolvendo os primeiros e acabou que aí só era eu fazer meus curativos. Meu pai era alcoólatra, então ele chegava machucado muitas vezes, né? A gente tem uma família que não era muito funcional, mas que no final deu tudo certo. Sim. Né? Assim, então eu também cuidava dos machucados do meu pai. Aí eu jogava basquete, que aconteceu o quê? Mais machucados. E aí no basquete eu vi que eu queria continuar naquela área da saúde mesmo. Porque a educação física, as pessoas acham que não é saúde, mas a educação física é a área da saúde também. E aí eu falei assim, vou fazer alguma coisa nisso. E eu joguei basquete dos 10 anos até mais ou menos os 17 que eu joguei mesmo. Real, eu joguei federada. Federada também? Isso, federada, de jogar, disputar campeonato, essas coisas. Aí eu engravidei com 17 anos. De um colega do time, né, tá. Normal, na nossa geração isso era muito comum. Isso era muito comum. Né, mesmo sabendo tudo que precisava de controle de natalidade. As meninas tiravam sarro, porque nessa época eu estava fazendo técnico de enfermagem. Puts. Eu comecei com 15 anos o técnico de enfermagem. Certo. Comecei cedo mesmo, tudo muito cedo. E aí, quando eu engravidei, as meninas, caramba, a gente fez semana passada aula de orientação sexual pro pessoal. Eu falei assim, pois é, às vezes acontece um vacilo na vida da gente. Você está ali. Eu sei exatamente qual foi o dia que eu fiquei grávida da minha primeira filha, porque foi o dia que a gente esqueceu a camisinha. Simples assim. É um deslize, né? Dependendo da pessoa, tem pessoas que têm sorte de engravidar na primeira vez ou sorte de não engravidar a primeira vez, tudo depende do ponto de vista, né? Mas eu tive essa e na segunda eu também sei exatamente o dia que eu engravidei e o meu terceiro filho, ou seja, família fértil. Já falei pra todos, eu falei assim, a família é fértil. Cuidado. Orientação sexual a gente também dá em casa desde cedo. Sim. Cuidado. E aí eu comecei o técnico de enfermagem junto com o basquete. Aí eu parei o basquete e continuei na saúde. Mãe. Isso. E de certa forma na saúde. E aí já entrei para pronto-socorro, que aí
como técnica de enfermagem naquela época, em 1990, técnico de enfermagem era quase enfermeiro, porque tinha poucos enfermeiros, tinha muito atendente de enfermagem e auxiliar de enfermagem, não tinha muito técnico. O técnico foi criado para ajudar mesmo nesse campo administrativo, na época, porque ficava um enfermeiro na administração e ficava o técnico segurando o setor. Mas aí, conforme foi aumentando muito a quantidade de profissionais, a gente foi perdendo autonomia, foi desvalorizando. Então, agora a enfermagem não tem mais tanto o técnico enfermagem. Isso, não, nem a enfermagem. Dentro do hospital, a enfermagem perdeu. No hospital público, nas UBSs, né, na rede primária, a enfermagem tem bastante autonomia, tem bastante responsabilidades. Na rede privada, também tem muita responsabilidade, mas pouca autonomia. Lá a gente é tarefeiro. Então, você não pode pensar muito. Pensou muito, você está errado. Aí eu tinha 30 anos de profissão. Que eu aposentei com 30 anos, com 29 anos. Quase. Caramba! Aposentei com 30 anos de profissão e aí chegavam as pessoas recém-formadas e a gente ia, falava assim, olha, assim funciona melhor. Não. Até questionar se eu tinha dado medicação certa ou errada, esse tipo de coisa acontecia. Foi daí que veio o burnout. O burnout veio de uma desvalorização da nossa profissão e que durante o meu período dentro do hospital, nesses últimos 10 anos, a gente foi vendo o sistema tomar conta, né, o capitalismo tomar conta de áreas que não deveriam. Então, tudo é lucro. Quando você está falando em cuidado, eu imagino que todas as vezes que a gente vai para um hospital, a gente não vai feliz, né? Ninguém. A gente vai frágil. As pessoas vão com uma certa fragilidade. E por mais difícil que seja o atendimento, porque o burnout, vamos colocar duas frentes. Você trabalhar com o público pode te trazer essa sensação, porque as pessoas ainda, isso eu falo que aí também está na minha militância, a gente precisa trabalhar bom senso, né? A gente vai para uma área de atendimento que tem muita gente, a gente tem que brigar de vez em quando, tem muita coisa, mas a gente também precisa ter respeito, porque tem gente que está lá 12 horas, 24 horas trabalhando, então, né, tem que ter um cuidado com essas pessoas também. Aí entra, eu acho que justamente aquela coisa que a gente falou assim, que as pessoas precisam conhecer o que é da saúde. Isso também é um outro projeto que eu estava pensando aqui, que a gente precisa fazer uma campanha para as pessoas entenderem como funciona o hospital, a UBS, como funciona a UPA, como funciona o atendimento domiciliar, como funciona para você saber o que você buscar, onde você buscar, quando você buscar. As pessoas não sabem, então elas chegam com uma dor de cabeça de 1 mês, tá incomodando? Com certeza, eu não tenho dúvida, e que piorou a 1h da manhã. Aí, 1h da manhã, ela entra no pronto-socorro querendo ser atendida na urgência. Só que o que ela não sabe é que dentro das paredes, lá no fundo, a gente tem pessoas que estão realmente na urgência. Que é isso que as pessoas não veem, o que estão atrás das portas. Né? A gente tem situações de urgência, a gente tem situações delicadas que parecem não ser urgência, igual um paciente oncológico. Se você olhar um paciente com câncer, um câncer no sangue, uma leucemia, ele pode estar para você assim perfeito, mas você vai ver o resultado dos exames dele, ele está incompatível à vida, ele é urgência. Então é muito difícil você explicar para as pessoas o que a gente tem que passar na frente. Tem que passar na frente. A gente tem um SUS que é maravilhoso? Não, a gente tem um SUS que ele é utópico ainda. Ele ainda faz muita coisa, sim, muita coisa. Sim. Mas do jeito que ele está escrito, ele é maravilhoso. Então, o lugar que ele tem que ser... O lugar que ele tem que estar, ele é fantástico. Perfeito. Ele é perfeito. E muita gente critica demais o SUS sem saber como ele funciona. Isso. Eu tenho meu pai acamado, que agora eu tô que a gente vim pra Peruíbe, ó, eu pulando todas as fases. Pulando toda a conversa. A gente vim de lá fugindo do burnout, né? Mas não só fugindo do burnout, né? Porque chegou lá, eu adoeci muito em São Paulo. Eu adoeci, meu pai tem Alzheimer.
avançado, agora acamado, com uso de sonda, né, de fralda. Minha mãe, a gente perdeu minha mãe com câncer o ano retrasado. Então foram várias situações. E sou eu e minha irmã, as duas com os filhos, só a gente, né? Porque os maridos, a gente sabe que é um pouco mais complexo. Eita! O marido, né, acompanhar o cuidado dos filhos. Então ficou eu e minha irmã com uma carga bem robusta. E né? logo depois do burnout, você também enfrentando tudo isso. Isso foi no burnout, foi no meio do burnout, no meio da confusão. E a gente sentou e falou assim, vamos reorganizar. Minha irmã também estava estressada ao extremo, né? Aí eu falei assim, vamos reorganizar, o que a gente vai fazer? Meu pai tinha uma casa aqui em Peruíbe. Eu falei assim, vamos dar qualidade de vida para todo mundo agora. Bora. Foi tipo isso, em coisa de 3 meses, a gente resolveu, colocou casa à venda em São Paulo, viemos. As 2 de mudança, com cachorro, gato, papagaio, galinha, todo mundo veio. Eita. Eu vou te interromper um pouquinho, que aí, olha a qualidade de vida e o plot twist, né? Mudou tudo. Tudo. Para poder conseguir se reinventar. Deixa eu falar com vocês, antes da gente falar sobre esse capítulo, mas eu quero falar um pouquinho do burnout ainda. Deixa eu falar da Nona Rosa. Nona Rosa é uma parceira, todo mundo conhece. A Nona Rosa é uma cafeteria, conveniência. Então, para quem conhece aqui da região, Itariri, Pedro de Toledo, Itanhaém, Mongaguá, que passa aqui pela Avenida Padre Manuel da Nóbrega, a Nona Rosa ela fica ali na altura do 356 da Padre Manuel, onde tem o posto Alê. O posto de gasolina que tem aqui na região é um dos poucos postos que a gente tem aí em alguns quilômetros. Vocês vão encontrar a conveniência e também essa cafeteria, ela está transformando cada vez mais, aperfeiçoando para que você possa tomar um café com qualidade. Tem sido até uma polêmica aí, o que é café de qualidade, o que não é. Teve aí nas redes sociais aí falando sobre isso. Inclusive, ela está fazendo na rede social da Nona Rosa, arroba Nona _Rosa. Você consegue ver lá na Nona Rosa Conveniência, você consegue ver ela falando sobre qualidade do café, é muito interessante. E ela faz campanha para vocês tomarem um bom café, conhecer o sabor do café. Ela disse que ainda vai fazer tomar café sem açúcar. Enfim, eu sou militante do chá, eu sou adepta do chá. A Nona Rosa, então, ela é um espaço para você levar quem você quer, surpreender. Ela faz a mesa posta. Se você tiver uma reunião, quiser se encontrar com amigos, ela também é só ligar com 24 horas de antecedência que ela pode preparar o café colonial. E é um espaço muito delicioso para você ter aí contato com as pessoas. O telefone é 13997214453. Só você entrar em contato, pode pedir para eles aí que em 24 horas ela consegue fazer não só a mesa posta, mas o café colonial para vocês, tá bom? Essa é a Nona Rosa. Eu preciso usar óculos. Precisa. Meu amor, deixa eu falar uma coisa. Burnout. É importante a gente falar do burnout porque agora está em voga uma nova regulamentação NR1. Eu não entendo muito sobre esse assunto. A Central do Empreendedor provavelmente aborda isso em algum momento. É um outro programa que a gente tem aqui no canal. Mas eu sei que a NR1 tem falado sobre a importância das empresas agora ficarem atentas, inclusive à saúde mental das pessoas. Então é importante, da sua experiência, você falar para mim, claro que no ambiente estressante, no ambiente de atendimento, no ambiente em que você me falou sobre a visão da desvalorização do seu trabalho, que eu acho que tem tudo a ver com essa nova norma, com essa nova regulamentação, de como a gente como funcionário, a gente num espaço de trabalho, ambientes tóxicos de trabalho, podem nos desencadear situações quando mexe com a nossa saúde mental. Então eu quero que você tenha um espaço para falar exatamente sobre essa sensação antes dessa mudança. Então, o burnout, na verdade, ele é uma crise de estresse. A diferença da crise de estresse, de ansiedade, de estafa para o burnout, é que o burnout está inteiramente ligado ao trabalho. As outras situações, igual você pode ter uma crise de ansiedade, também travar, crise de pânico, né? Você também trava, mas com diversos fatores. Quando é burnout, é inteiramente ligado ao trabalho. Certo. Né? E é o que foi acontecendo. Antes mesmo da pandemia, a gente já estava numa situação, vários hospitais. Eu vou falar pelos hospitais particulares, porque eu não estava nos hospitais públicos. Mas a gente sabe que é complicado também.
Falei assim, a gente teve uma diminuição muito grande do quadro de funcionários, sempre, para aumentar o lucro, né? E sempre a gente vai contratar, porque tá difícil para contratar, vocês vão aí, e aumentando demanda. Então, aumenta a demanda para quem está trabalhando e diminui a quantidade de funcionários. Isso antes da pandemia. De situações de a gente fazer reunião, falar, não está dando, não estamos dando conta de fazer a única coisa que a gente está aqui para fazer, que é a assistência do paciente. Eu trabalhava nessa época, agora nesses últimos 10 anos, eu trabalhava em UTI geral. Então eu peguei a pandemia na UTI. E a gente já reclamava antes. Quando começou a pandemia, que começou aquele vucu-vucu de primeiro medo, né, porque não tinha vacina, e a gente começou a ver as pessoas morrendo e não tinha tratamento adequado ainda, que a gente ainda não tinha um protocolo, então foi se tentando os protocolos para problemas respiratórios, até a gente descobrir que não era um problema respiratório, não era um vírus respiratório, era um vírus sistêmico. Então, até lá muita gente morreu. E muita gente, e muito colega afastando, e todo mundo com medo, e o pessoal não queria fazer as coisas e não queria sair. Foi uma época muito tensa. Sim, sim. Nessa e desamparada, época, né? E desamparada. Mas nessa época a gente estava em situação de guerra, então a gente estava em situação de estresse, com estresse no máximo. Então você não tem muito tempo, você tá só mantendo. Não dá tempo de pensar. Você não pensa, você executa. Então, às vezes a gente fazia 12, a gente fazia 24 horas, tinha que dobrar, porque tinha muita gente afastada. Então, às vezes tinha 4, 5 afastados no mesmo dia, com suspeita de Covid, às vezes com Covid, ficava afastado mais tempo. Então, foi uma fase bem complicada. Passou a fase complicada, que quando chegou a vacina, gente, por favor, toma vacina. Agora é a gripe que tá pegando todo mundo, tá pegando idoso, tá pegando criança. É gripe, é o vírus sincicial, que são vírus de inverno mesmo, que eles pegam e eles judiam de quem tá com o sistema imunológico baixo. Então, quem tem sistema imunológico competente e não toma vacina, pega uma gripe, mas leva para uma pessoa que não tem o sistema imune competente. E aí essa situação é que leva a muita gente ficar internado, UTI e até morte, né? A gente sabe que a gripe já matou muita gente e ela pode voltar a matar se as pessoas pararem de acreditar de novo na vacina. Não. O programa Chá da Tati é pró-vacina total. Então, eu acho... Tem que tomar. Muito difícil. Fugir da conversa por causa da vacina. Mas tá tudo bem, importante dizer. Veio a vacina, a gente começou a diminuir os quadros, diminuiu mesmo. Conforme as pessoas foram vacinando, a gente parou de ter casos tão graves. Porque eram casos que chegavam assim, no começo da noite, que eu trabalhava à noite ainda, né? Então eu chegava no começo da noite, chegava com falta de ar. Entrava pra gente na UTI com catéter de A2. Às vezes, no final da noite, a pessoa já estava entubada, já estava fazendo hemodiálise, porque evoluía muito rápido antes da vacina. E evoluía muito rápido para óbito. E a gente ficava assim, às vezes com família inteira, pai, mãe, vó, vô, assim, em salas separadas, sabe? Que você ia vendo e um, e outro, e outro, e outro. E aí ficou um que não ficou grave na sala de espera. É horrível. Foi uma sensação terrível, foi caótica. Passou tudo isso. A gente falou assim, opa, agora vai melhorar, né? Sim. A gente vai manter, contrataram um pessoal para a pandemia, com salário inferior, é claro, né? Porque aí é terceirizado, que o povo agora deu de elogiar PJ, como se fosse CPJ fosse ótimo, mas você perde todas as garantias, o seguro que você tem, né? O mínimo de seguro que o trabalhador tem. E aí começaram a contratar. A gente pensou, vai ficar legal. Acabou a pandemia, a gente vai trabalhar com um quadro tranquilo. Não, acabou a pandemia, eles mandaram o pessoal embora. A gente continuou com um quadro reduzido, com uma demanda muito maior, porque entraram protocolos novos durante a pandemia. Esses protocolos continuaram. E a gente com um quadro reduzido, de novo.
E aí, impossível segurar. E aí foi sim, impossível segurar, porque foi uma pessoa atrás da outra. Olha, chutando, porque eu não tenho esses dados, chutando, eu acho que a gente tinha pelo menos 2/3 de todos os funcionários da UTI do meu plantão com transtornos mentais. Alguns diagnosticados, outros não. Aqueles que você sabe, tá precisando. A gente tinha muitos casos. Aí eu também usei bastante aromoterapia. Eu acho que os meus maiores clientes de aromoterapia foram os meus colegas de trabalho. Porque aí todo mundo estava surtado, todo mundo com problema de insônia, todo mundo estressado, todo mundo com dores de cabeça, porque o burnout nem sempre, igual as pessoas acham que a crise de ansiedade, ela pode vir sempre, é choro e estresse, nem sempre. Tem gente que tem cefaleia, que é dor de cabeça intensa, tem gente que tem tontura, que ataca uma labirintite e é efeito do estresse. Aí tem a pressão alta, tem as pessoas que têm dores no corpo. Quando você acha, sabe, que você acordou com a sensação de gripe, que é aquela dor no corpo, às vezes é estresse. Então o estresse, ele também se manifesta no corpo. Tensão. A tensão, aquilo que você fica assim, ó, e aí que você fica com aquela dor tensional, pescoço. Então, nessa época, os meus maiores clientes eram os colegas de trabalho. Os colegas de trabalho. Que aí era, de vez em quando, a Luciana deu uma travada aqui. Aí a gente ia lá, soltava isso no meio do plantão. Sobrevivência. Sobrevivência, a gente estava em modo sobrevivência. Internamente em modo sobrevivência. Precisa ser muito respeitado esse povo, gente. E aí começaram a vir os atestados. E era atestado de gripe, porque você fica estressado. Aí é que quando você imunidade cai. Isso, quando você passa daquela fase de adrenalina extrema, aí o seu corpo relaxa, agora vem todas as doenças. Aí vinha amidalite, cefaleia, e cada vez era um atestado. Até que eu já estava fazendo terapia na época. Ela falou assim, Luciana, não dá, né? Minha terapeuta, não dá, você precisa dar um jeito, né? Mudar isso pelo menos para dormir à noite. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui falar com a minha chefe a respeito de melhorar o ambiente. Porque eu não podia ir trabalhar de dia. Porque eu tinha minha mãe com câncer e tinha meu pai com Alzheimer. Então, e os filhos? E os filhos, as filhas adultas, graças a Deus, né? Que a minha filha, uma tá com 31 e outra com 30, e tem um caçula agora de 16. Tá. Sempre tem, né? Sempre tem a raspa do tacho. A raspa do tacho. É. Então, eu não podia trabalhar de dia, eu tinha que continuar à noite. E esperando a aposentadoria. E ainda aquela ansiedade da aposentadoria que não sai, porque eu tenho 30 anos dentro do hospital. Teoricamente, 25 anos, porque eu sou da lei antiga, teoricamente com 25 anos eu aposentaria. Mas, né, o nosso sistema do INSS está um pouquinho moroso, então eu estou com processo até hoje. Saiu uma aposentadoria parcial e eu estou pedindo a especial, que é a que eu tenho direito. Sim. E até essa ainda não saiu. Já tem 4 anos. Coisinha boba. Coisinha pouca. Esperar 4 anos uma aposentadoria sair, não. Mas eu não aguentei esperar tudo isso. Pedi a conta, mesmo sem poder. No dia que eu fui levar o atestado, o último atestado, de surtada, falei assim, sem condições de você sentar na cama para você se arrumar para ir para trabalhar e começar a tremer. E começar a dar tontura e dar falta de ar. E você falar assim, não conseguir sair de casa para trabalhar. Aí eu já pegava o celular, já mandava para minha chefe sem condições. Não consigo sair de casa. Isso, você falar uma coisa dessa para uma pessoa que toda a vida correu atrás de tudo, chegar numa situação que você não consegue abrir a porta da sua casa e sair. Porra. Aí eu falei assim, não, chega. Aí a gente veio pra Peruíbe, resgatar qualidade de vida. Se encontrar, né? De novo, porque essa pessoa do movimento, ativa, arteira, ativa, né? De como você falou, se travar por uma questão mental, claro, tem todo o que desencadeou, mas essa situação mental, olha como é forte a gente cuidar da nossa cabeça, fazer terapia, que a gente brincou aqui nos bastidores. Terapia é vida. Porque se você tem isso na sua essência, o movimento, e aí o que te tira é o movimento, não só o movimento físico, mas o movimento de você conscientemente dizer, eu tenho condições de, mas eu não consigo, não dá.
Então, e mais uma, a minha válvula de escape sempre foi esporte, né? Eu faço Sim. esporte a vida inteira. Falei assim, independente do que, é uma corrida, agora beach tênis, né? Que agora eu tô no vício, na seita do beach tênis. Você foi... Fui abduzida. Abduzida pelo beach tênis? Fui aliciada pelo beach tênis. Falei assim, eu sempre tive. E na pandemia a gente não teve nem parque aberto. Sim. E também eu tava tão cansada que na pandemia eu dormia da hora que eu chegava em casa até a hora de trabalhar de novo. Eu não fazia absolutamente nada na pandemia. Mas você chegou, burnout, diagnosticou, entendeu, e aí eu quero te perguntar, como renascer? Porque pai, mãe, essa situação, você sendo mãe, irmã, veio para Peruíbe, é uma mudança radical, chegava sem conhecer ninguém. Né? Assim, eu falo, para quem é paulista, paulistano, largar tudo também e vir para cá, gente, é uma mudança muito considerável. Foi muito considerável. Minha filha falou, você tem certeza, mãe? Pensou em tudo? Porque minha filha, a filha do meio, né, Tainá, ela é extremamente sistemática, né? Então ela fez isso, viu aquilo, Vi, filha, não tô indo assim, tô louca, mas nem tanto, né? Tô bagunçada, mas nem tanto. Eu tô indo buscar a mesma qualidade. E a gente veio. Achamos 2 casas próximas, porque eu amo minha irmã, mas eu acho melhor. De novo, coloquei a mão. Eu amo a minha irmã, mas eu acho melhor a gente morar em casas separadas. Pro amor continuar. Pro amor continuar. Sim. Né? Então a gente sabe, a gente é diferente, tem muitas coisas, mas a gente tem responsabilidades em comum, que na época era meu pai e minha mãe. Agora só meu pai. Certo. Então a gente arrumou um jeito de recuperar a saúde e continuar com as nossas atividades. A gente dividiu o dia no meio, como se fosse um plantão mesmo. Então, o período da manhã, minha irmã faz as coisas com meu pai, que eu já ensinei, tudo bonitinho, as coisas com meu pai, e do período da tarde até a hora de ele dormir, eu vou para casa dela e eu fico com ele. Então, a gente consegue fazer nossas coisas. A gente consegue fazer terapia, a gente consegue fazer atividade física. Minha irmã trabalha com mídias sociais, né? Então ela trabalha de home office. Eu trabalho com aromoterapia e camassoterapia, então de quando em vez eu faço um atendimento aqui, um atendimento ali. Não consigo fazer nada fixo? Não, ainda não. Né? Fiz uma faculdade de educação física pensando já na aposentadoria. Depois da aposentadoria, o que a gente vai fazer? Amo esporte, fiz a faculdade de educação física. Terminei a faculdade também no meio da pandemia. Então, meu Deus. Foi tudo. Tudo certo. Eu achei bom juntar tudo. Juntar, porque já tinha pouca coisa para fazer. Eu vou te interromper agora, falando em pouca coisa para fazer, eu vou te interromper porque é um gancho ótimo para eu trazer a Black Laser. Black Laser também é uma parceira nossa, assim, uma parceira muito, e que também é de uma pessoa que é arteira e que não tenho nada para fazer, ele foi se aperfeiçoando aí dentro da Black Laser e colocando coisas a mais dentro dessa empresa. Começou com drone, começou... Ele é com... Sim. Falando em essas coisas para fazer, e muita coisa para fazer, a Black Laser é isso. É de um rapaz que não tinha quase nada para fazer e ele foi se desenvolvendo, foi crescendo. E enfim, eis que chegou o que vocês estão vendo de Black Laser hoje e ele está crescendo ainda mais. A Black Laser é uma empresa que trabalha com gravações a laser, cortes a laser, personalizados, tudo que você quiser imaginar, o que você quiser fazer ou produzir, que é possível, eles conseguem, que é possível, né, assim, desenvolver esses projetos, fazer fachada, quando você precisa colocar sua logo, quando você quer gravar coisas num presente, você quer fazer alguma coisa diferente, é o lugar. A Black Laser é a empresa que você vai procurar para isso. E também, como eles não tinham nada para fazer, que a gente brinca, ele foi lá e agora começou a trabalhar com impressão 3D,
coisa que a gente acha que é tão longe da gente, ele trouxe porque às vezes as ideias estavam ali, não era só gravar, precisava produzir. E eis que foi o que eles foram fazer. A Black Laser, ela entrega em todo o Brasil. Você consegue entrar em contato com eles através do 13 99163 2522 e falar com o William ou com a equipe responsável e eles vão conseguir te atender. É personalizado, é algo que você quer fazer de diferente, você encontra troféu, bonecos, coisas que você quer materializar. Dá uma falada com eles que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E aí, mulher? Aí você chegou, Peruíbe, e aí, pelo pouco que eu vi ali, assim, porque a gente se conhece, mas eu vou trazendo depois, porque eu falei pra ela, eu quero te conhecer ali. Mas eu vi que você começou a trabalhar e aperfeiçoar nesse cuidado com as pessoas. A massoterapia veio... A massoterapia veio ainda antes da educação física, que eu queria fazer uma coisa paralela à enfermagem, mas que fosse no cuidado. E aí eu fui fazer o primeiro curso que eu fiz de massagem, foi um de shiatsu no Senac, né? Isso já tem o quê? Uns quase 20 anos, 18 mais ou menos, que eu fiz o primeiro. Aí eu fiz shiatsu, aí eu fiz Shantala, que é uma massagem específica para bebês. Que aí eu fiz nas minhas filhas, todos no filho também. Ensinei as amigas, é aquela coisa, né? Shantala é maravilhoso, gente. É muito bom. Se você tá pra ter bebê, se você tem bebê, se você conhece alguém, é uma técnica maravilhosa que ajuda muito a maternidade, ajuda na né? digestão, ajuda a melhorar a circulação, ajuda no sono, né? Porque a mão da gente, só o toque da mão na pele já produz neurotransmissores que transmitem paz, que nos levam a relaxamento, a controle de ansiedade. Só o toque, só o abraço. Aquela história do abraço de 20 segundos. Sim! Abraço de 20 segundos é real. É real. Você consegue, só com um abraço você já consegue acalmar, né? Então imagina uma massagem. Que aí a gente ainda acrescenta os óleos essenciais, que é para potencializar. Tudo é potencializar. Por isso que a gente fala complementar. Sim. Porque eu vou usar a massagem, eu já coloco uma luz específica para o que a pessoa está precisando. Eu coloco um roxinho, um verdinho, um azulzinho, para dar uma relaxada, uma acalmada, uma transmutada. Aí a gente vai lá e coloca um aroma no ambiente. Aí você já usa aromaterapia. Aí você já coloca uma musiquinha no fundo, aquela musiquinha com uma frequência específica, também para relaxar as ondas neurais. Aí você vai lá e coloca. Então, é complementar porque você consegue usar várias coisas. E na massagem você também usa várias técnicas que você consegue. Igual começo a mexer, eu vou fazer uma massagem relaxante. Mas aí a pessoa fala assim, eu tô com um ponto com mais dor. Aí vou lá e vejo que tem um ponto que pode ser liberado, na liberação miofascial, que eu também faço. Aí a gente vê, igual, você quer fazer só a massagem de relaxamento ou a gente pode misturar as técnicas de acordo com a necessidade. E aí, geralmente, as pessoas gostam de misturar as técnicas. Porque aí você vai vendo, tem um ponto aqui, aí aqui a gente desmancha esse ponto. Aí agora a gente vai lá, relaxa, dá uma alongada. No shiatsu também tem muitos movimentos que são muito parecidos com o do yoga. Sim. E é uma massagem, só que é passiva, né? Você vai lá e você ajuda a pessoa a fazer o movimento. Então tem muitas possibilidades dentro da massagem. E o efeito, olha, eu vou falar. Eu acho que massagem também é algo que devia estar no nosso... Não é cultural no Brasil. Não é cultural. Né? Como nos países do Oriente, enfim. No Brasil não é cultural. Mas eu acho que tem crescido muito. E aí eu não sei, a gente está falando de burnout também. Ambientes abertos, trabalhar com outras pessoas. A gente tem visto matérias falando sobre o que pode desencadear o burnout. Mas uma das coisas que tinha em uma das empresas que eu trabalhei era a gente ter ginástica laboral também. E que a gente saía, descompilava por 15 minutos fazendo um alongamento. E são coisas que foram se perdendo, né? Por questão de lucro, que tem a ver com o que você falou. Você colocar alguém, um terapeuta dentro da empresa, custa caro. Mas o quanto isso vai fazer bem para os seus funcionários, né? Ele vindo uma vez ou 2, 3 vezes por semana para poder tirar você do... Daquele Lembra da ambiente. época da LER?
É verdade. Você lembra que tinha, quando a LER começou a pegar fundo, que a gente começou a trabalhar... Mas por causa dos afastamentos, né? É. Mas é tudo por conta dos afastamentos. Então, o que é mais No lucro? lucro. Você cuidar do seu funcionário ou você ter atestado o tempo inteiro? De verdade, eu não entendo qual é o pensamento deles agora. Porque é contraproducente você manter uma pessoa doente para você. Você tem uma pessoa doente, é óbvio que ela não vai produzir igual, é óbvio que ela vai pegar mais atestado. O que a gente faz para impedir que essa pessoa fique doente? É mais barato você impedir que a pessoa fique doente. A prevenção. A prevenção, a promoção à saúde é muito mais barato. Eu não consigo entender por que só se investe em medicina secundária e terciária. Por quê? Porque é mais lucro, porque tem um medicamento. Eu consegui sair do burnout, eu tive que usar medicamento, mas eu usei o canabidiol. É um fitoterápico? É um fitoterápico, mas é caro. Ainda não é acessível para todo mundo. E é uma planta, gente. É uma planta. Cannabis, a maconha, é uma planta. É uma planta que tem uma série de benefícios. Como muitas outras, é que essa ainda é um tabu em cima disso. É um tabu em cima. Eu posso ter um chá de hortelã no meu quintal, eu posso ter hortelã, quando eu tô com dor de cabeça, eu vou lá, pego hortelã e faço chá. Mas eu não posso ter um cannabis no meu quintal para fazer um tratamento também. Até a glicemia ela baixa, controla a pressão. Dor, para quem é muito usado no tratamento de câncer, né? Dor, minha mãe nos usou. Estados Unidos. Minha mãe usou o canabidiol no final do tratamento do câncer dela. Parkinson, meu pai usa no Alzheimer. Tremor. Meu pai usa no Alzheimer. Ele estava convulsionando, né? Ele teve alguns AVCs também, então ele estava convulsionando, ele parou de convulsionar. Quando a gente começou o canabidiol, ele tinha parado de falar, tinha parado de andar, tinha parado de comer. Ele voltou em menos de 15 dias com o uso do canabidiol. Canabidiol, gente, não é que estão colocando ele para poder fumar a maconha. Não, é o óleo. Não estamos entrando nisso. É o óleo da cannabis. Do extrato da planta. Do extrato da planta. Então. E em 15 dias ele ficou outro homem. A gente desacreditou. É lógico que com o tempo, igual agora ele tá com mais de 12 anos de diagnóstico, né? Com o tempo, nem todas as medidas resolvem, né? Sim. Porque é uma doença que, por enquanto, ainda não tem cura. Ela tem um tratamento que consegue amenizar, né, a sequela e o desenvolvimento da doença, que é muito triste. É triste para a pessoa e é muito triste para a família, né? Então, meu pai está no processo final. Então, todos os dias a gente olha para ele assim, e aquela sensação assim, o que eu posso fazer para diminuir esse sofrimento? E aí é quando a gente faz a massagem, pega um olhinho, faz um alongamento, coloca um cheirinho, e a gente vai fazendo o que a gente pode. Mas é uma doença muito triste, muito triste. Muito triste para a família, inclusive. Sim, você vê alguém que você ama tanto se perdendo dentro da nossa própria consciência, dentro da própria consciência. Ele já está completamente perdido. A gente é que de vez em quando ele tá com o olhinho mais esperto, fala assim, olha, eu acho que hoje o pai reconheceu a gente. Mas é que a gente vai alimentando, né? Porque sim. A gente não faz ideia do que tem ainda de consciência, né? A cabeça da gente, acho que é tão importante te trazer por uma consciência de você ter não só em você o cuidado, mas de você ter vivido efetivamente num momento tão complicado como foi o momento do Brasil na pandemia. O programa Chá da Tati, eu repito isso, nasceu por conta da minha cunhada que faleceu de Covid. Em 7 dias ela faleceu e ela me cobrava me comunicar com as pessoas. E aí eu falei, como eu ressignifico a morte dela nessa pandemia? Foi fazendo live, e aí o Chá da Tati existe por conta de uma perda na pandemia, nesse momento muito complicado que o mundo viveu, mas eu digo o Brasil por várias outras questões, né? Por negar, por não ser, negar vacina. Né? Então a gente teve que fazer esse processo também de se... Hoje a gente é sobrevivente, né? Não sei se pode dizer isso. E aí eu queria saber de você que falou sobre esporte, porque eu quero ir também pelo caminho da fitoterapia, eu queria que você desse seu telefone, essas informações também, mas ainda temos tempo, mas eu queria falar sobre a importância do esporte na sua vida, efetivamente. Agora também como
mobilidade. Você se aposentou, você tá aqui, você saiu desse processo do Alzheimer, pelo amor de Deus, do burnout. Do burnout. E aí, o esporte que era tua válvula de escape, continua sendo, mas além disso, ela te ajuda na mobilidade, porque a gente tá aí 46, 47, 50 anos, a gente tá, né, na menopausa e tal. E aí já me fala da importância disso, de você ter isso tão claro para você hoje, do quanto isso é importante na tua existência. Nem vou falar sobrevivência. Que você existe, você tá lá ativa, né? É isso mesmo, igual. O esporte sempre foi válvula de escape pra mim, mas eu só fui identificar isso depois de adulta, né? Porque a gente acha que aquela sensação que você sente, você chega estressadíssima numa quadra, no esporte que você vai praticar, né? E você sai de lá cansada fisicamente, mas com a mente tão leve, o pescoço assim alivia de um tal jeito, mas a gente só percebe isso depois de adulto, né? Sim. Então, tem consciência, né? Só tem consciência disso depois de adulto. Então, quando eu tava assim numa fase trabalhando muito, que eu trabalhava as 2 noites e aí eu ficava com pouco tempo para minha prática de atividade física, que eu sempre identifiquei como muito importante para mim, eu corria de manhã. Então eu saía do plantão e corria às vezes 10, 12 quilômetros de manhã, que tinha um parque perto, corria uns 10, 12 quilômetros de manhã para poder ir para casa e conseguir descansar, para conseguir fazer as coisas. Senão você chegava em casa, é um cansaço tão... genuíno, né? É um cansaço que não te deixa dormir. É um cansaço que deixa a sua mente acelerada, seu corpo dolorido sem o esporte. E você não dorme, você não relaxa. Você não consegue relaxar. Então, é aí que entra a atividade física. A atividade física, ela faz pela gente o que nenhum outro remédio faz. Além de liberação de neurotransmissores, que é endorfina. E a gente tem os nossos endocannabinoides, viu? A gente tem canabidiol interno, que a gente produz. E é por isso que o canabidiol externo funciona tão bem. E é esse canabidiol interno, o endocannabinoide nosso, que regula todos os nossos hormônios. E ele é ativado com atividade física. Caraca! A atividade física regula GH. E o GH não é bom só para o crescimento, que é o hormônio do crescimento. Ele também é bom para manter nossas células vivas, porque ele é crescimento, mas ele também é vida. Então a gente precisa do GH para isso. Quando você faz atividade física, também previne Alzheimer e outras doenças e outros transtornos mentais, porque você aumenta massa encefálica mesmo. A gente produz um fator de crescimento neural quando você faz atividade física, o BDNF, que é justamente para isso. Então você teve uma lesão em alguma parte no seu cérebro. Se você faz atividade física, o seu cérebro ele refaz o caminho. Aquela célula realmente perdeu, mas ele refaz uma célula para fazer a mesma atividade. E é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então ela realmente, a atividade física, ela refaz suas redes neurais. Ela diminui glicemia, a glicose para quem é diabético, porque ela abre outros canais para você receber glicose. Além do pâncreas produzir a insulina, o seu músculo tem uma enzima que chama... Tem um canal que eu acho que é o G4, menino, esqueci o nome. Nossa, não vou falar. Esqueci o nome dele. Canal de acupuntura de meridiano? Não. G4. Canal de abertura. Tá. Celular. Abertura celular. Okay. Canal de abertura celular que entra glicose. Então, quanto mais músculo você tem, menor chance de ter diabetes. Porque você queima a glicose no músculo. Tá. Entendeu? Ele pega, ele recruta. Então você fica com pouco circulante. São tantos fatores que a atividade física ajuda. Benefícios. Circulação, é o sangue, ela melhora a consistência dos vasos sanguíneos, então o risco de infarto e AVC. Então a atividade física para mim sempre foi muito importante. Eu aprendi isso no técnico de enfermagem, assim, que por isso que eu falo que a gente tem que aprender essas coisas na escola. Na escola. Eu quero falar, a gente está falando muito sobre burnout, falei sobre NR1,
a gente está falando sobre cuidado, saúde mental, e a gente está falando sobre também algumas regulamentações que acontecem agora nesse NR1 para empresas. Eu quero puxar esse gancho que a gente está falando de burnout, que você disse que normalmente é ligado a trabalho, né? Que a gente estava falando sobre isso. Eu vou fazer uma ligação com a Central do Empreendedor no seguinte sentido. Quando você é empreendedor, você precisa exercer aquilo que você sabe fazer. Então, se você é cozinheiro, se você é nutricionista, se você é médico, não importa com a sua profissão, você tem um talento, você tem um dom, você tem uma loja de cosméticos, você vai desenvolver aquilo que você sabe fazer. Então, você é MEI, você tem, você consegue fazer artesanatos, enfim, você vai fazer aquilo que você sabe fazer. E para que você tenha tranquilidade para fazer o que você tem para fazer, você precisa saber que as suas documentações, aquilo que você faz, está em dia, está de acordo com o que o governo pede, o que você precisa estar com sua documentação certinha, né? Então, para isso, você precisa ter alguém que saiba fazer isso. E a Central do Empreendedor é especialista em tomar conta da sua empresa. E isso vai fazer com que você tenha paz, tranquilidade, saúde mental, para poder seguir para fazendo aquilo que você consegue fazer. A Central do Empreendedor é uma contabilidade que tem tanto a central física, a central digital, você consegue falar com eles agora 24 horas para poder tirar qualquer dúvida que você tenha, tributária, se você tem questões com seus funcionários, o que você precisa fazer, a contabilidade está apta para te auxiliar. Então é importante você ter alguém que você confie e que vai olhar para sua empresa de dentro para fora e você vai fazer, você vai ter tranquilidade de saber que eles estão atentos à maneira que você tem de trabalhar, qual o perfil de funcionários que você tem, eles vão estar atentos para poder te auxiliar. Às vezes é o horário de trabalho, é o caminho que você segue, se você é MEI, ME, se você é médico, se você é advogado, tudo isso é diferente, a maneira de você se comunicar com o governo que a gente tem, para você ter aí os tributos certos. Então você precisa ter gente com responsabilidade, e a Central do Empreendedor é essa empresa. Eles atendem o Brasil inteiro, você consegue falar com eles 24 horas. Então, o Brasil inteiro, eles atendem 24 horas, você não fica na mão, e o atendimento rápido, eficaz. Eles fazem, tipo, às vezes... Tem questões aí que eu, por exemplo, que sou cliente da Central, eu não sabia a senha do meu GovBR, eu não precisei me preocupar com isso. No momento que eu precisei da situação, eles simplesmente foram lá e resolveram. E ainda tomei bronca quando eu troquei a minha senha, porque, enfim, pergunta pra gente. É nesse sentido. Então, se você é MEI, ME, se você é uma empresa de grande porte, médio porte, não importa onde você esteja no Brasil, eles vão até você, eles vão entender a sua empresa e vão cuidar dela. O telefone da Central é o 13997744573. Você pode entrar em contato que você terá as informações e saber como cuidar da sua empresa. Não importa se você já tem outra contabilidade, a questão é, você tem que saber que para você ter uma empresa saudável, você precisa ter uma contabilidade também atenta à sua empresa. Tá bom? Essa é a Central do Empreendedor. Essa é a Central do Empreendedor. Essa é a Central do Empreendedor. Essa é a queridinha, já percebeu, né? Essa é minha. É sua. Vamos falar agora como empresa. Você como pessoa que trabalha com os óleos essenciais, você é massoterapeuta, seu escopo é quem quiser, a gente tem o seu telefone também na tela, você pode falar o seu telefone, é onde as pessoas te acham para poder ser cuidadas por você. E também fala um pouco sobre aromaterapia, isso que você tem, que eu vi lá no seu Instagram, que vontade de tudo, né? Só pra te dizer. Tipo, que delícia, né, isso que você faz. Eu sou suspeita em falar, é lógico, né, porque eu adoro os óleos essenciais. A gente começou a trabalhar com óleos essenciais por conta da minha filha mais velha, que conhecia a aromaterapia com a minha filha mais velha. Ela engravidou, teve uma gestação tranquila, né, bem acompanhada, bonitinha, mas durante o parto teve um problema no parto, né, um erro que está sendo investigado ainda, né, que a gente entrou com processo, e a bebê, minha neta, nasceu com paralisia cerebral, né, então ela ficou parada por 15 minutos, teve uma parada cardiorrespiratória por 15 minutos, aproximado, né, porque foi da hora do parto, um parto bem tumultuado,
E ela ficou com muitas sequelas. Então ela ficou com gastrostomia, né, se alimentando por aqui, ficou com uma traqueostomia. Então tinha muitas convulsões, né? E a minha filha conseguiu cuidar dela com muita qualidade até os 3 anos de vida. E aí, tudo que a gente podia fazer para complementar o cuidado, é aquela coisa, foi aí que ela conheceu um médico que deu um curso para ela de aromoterapia, vamos lá, que eu acho que você consegue, além de cuidar dela, também ganhar uma renda, porque aí ela teve que parar toda a vida, Sim. né? Porque a bebê toma conta 24 horas por dia, e ela morava em Bauru, e eu morava em São Paulo, então eu não conseguia nem ir dar suporte. Então foi outra época bem complicada. Tem muitas histórias complicadas. Ai, meu Deus. Tem muitas histórias complicadas. É uma mulher que a gente tem que ir tirando camadas. Camadas. Aqui. E é camada de cebola mesmo, porque todas fazem chorar. E aí, quando ela começou a trabalhar com aromaterapia e começou a ver o resultado, as respostas, eu falei pra você, eu falei assim, nossa, já fiquei encantada, quero fazer também. E aí a gente começou a fazer, e aí começou a estudar, começou a ajudar ela no projeto e tal. E aí o Rá Artesanal é por causa de Raíssa. Raíssa é minha filha mais velha. Então Raíssa é Rá Artesanal. Então ela que idealizou, né? Ela que começou, vamos fazer, que fez o primeiro curso de cosmetologia do bem, né? Que é coisas saudáveis. Então nossos produtos não tem... nada artificial, nenhum propileno, nada de petróleo, nada sintético. Então, tudo que a gente faz são produtos vegetais, extratos vegetais, tudo. E como te encontram você? A gente tem a página no Instagram, né, que é o Rá Artesanal. É Rá.artesanal? Rá.artesanal. Tá na tela, tá, gente? Mas só pra gente... Porque tem algumas pessoas que ouvem o nosso programa, não assistem, mas assim, eu acho que o Instagram eu não coloquei, é o Rá.artesanal. Isso. Tá, @Rá.artesanal, Instagram, e a gente tem uma lojinha na Nuvem Shop também, que aí ela fica também no Instagram, você tem acesso, então dá para comprar. Agora, para os atendimentos de aromaterapia, de fitoterapia, aí tem que ser presencial ou individualizado, porque a aromaterapia dá para fazer genérico? Dá para fazer genérico, mas eu não gosto. Eu prefiro fazer individualizado. Então eu converso com você, faço a minha anamnese, a gente vê todos os problemas, porque a aromaterapia não é porque é erva, porque é só um chá ou só um cheirinho, que ela também não interfere em outras funções do seu corpo. Né? Então ela também interfere com medicamentos, preciso saber dos medicamentos. Se você tem alergia, igual tem pessoas que têm alergia a frutas, então os óleos eles também podem dar alergia, né? Assim, não é só o alimento. Eu vou... Gente, na tela tá o telefone, mas fala só o telefone pra mim, porque a gente tá encerrando o programa, eu te falei? Nossa, passou. Eu nem falei da faculdade que eu fiz depois de velha. Ah, você volta. A gente fazer exercício não é só exercício físico aqui. A gente também pode exercitar aqui. Palavra cruzada, tem muitas coisas de desenhar, pintar. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para exercitar a nossa mente. Ter amigos, abraçar, largar o celular, jogos de tabuleiro, né? Essa convivência que precisa fazer. Então exercita aqui e exercita aqui. Falando em exercícios físicos, eu vou falar da Ideal Fit, que a Ideal Fit fica ali no CRIO, para quem está aqui na região de Peruíbe. Vocês conseguem ali próximo ao CRIO encontrar a Ideal Fit. Ela está sempre se aperfeiçoando e atenta para cuidar do seu corpo, para cuidar de você e também de alguma certa forma, né? Você conseguir aí jogar seus estresses para fora. E também quero falar do Chris Maier, que é um querido maravilhoso que cuida do nosso cabelo. Você consegue entrar em contato com o Chris, você consegue estar na tela também o telefone para você conseguir também cuidar, encontrar aí, de acordo com você, uma melhor forma de se apresentar visualmente. Isso também é uma forma gostosa da gente estar na vida. Tá bom? Lu, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Uma delícia, a gente tá sempre junto. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!